O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou dizendo: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto assim falava, muitos acreditaram nele. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos, pois, vivendo plenamente o tempo santo da Quaresma. Este tempo que a liturgia da nossa igreja nos proporciona para podermos viver mais sobriamente, vivermos mais reflexivamente e podermos renovar-nos. A renovação é um desejo íncito, ou seja, está dentro da natureza, porque ela sabe que se não se renova, envelhece e, por isso mesmo, vem mais facilmente a morrer. Precisamos, pois, sair de nós, ir ao encontro da palavra de Deus, ir ao encontro do mistério de Deus que se dá para nós na Eucaristia, na confissão, no jejum, na oração, na penitência, na caridade ou esmola. Sair de nós para irmos ao encontro da graça de Deus. É o grande convite, o grande apelo do tempo quaresmal. O nosso Papa diz isso. Nós temos que sair de nós. Quem não sai de si, quem se fecha, diz ele, fica triste. E depois da tristeza vem a doença. E depois da doença vem a morte, diz ele. Precisamos, pois, sair de nós, ir fora. É nisso em que está a nossa vida. Como quando de manhã precisamos abrir a janela, abrir a porta, para que tudo seja arejado, para que o ar se renove. Assim também devemos fazer isso no nosso espírito, abrir janelas, escancarar as portas para podermos sentir-nos refeitos. Eis a Quaresma, o tempo oportuno. Estamos lendo, pois, nesta época,
o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, por conta da sua particularidade, ele não é lido assim como os outros parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, que acompanham a gente durante o ano. Ele é lido, sobretudo, no tempo da Quaresma. Estamos naquela parte dos discursos ou discussões entre Jesus e os judeus do seu tempo, aonde já sabemos, porque eu já falei mais de uma vez, esta discussão vai se tornando acerba, vai se tornando sempre mais intensa, até ela culminar na decisão das autoridades judaicas. Não tem jeito, temos mesmo é que matá-lo, assim exterminamos de vez com esse perigo. Esta será a conclusão. Mas, por enquanto, ainda estamos nas discussões preliminares. E já sabemos, porque eu também já falei, nestas discussões Jesus vai sempre mais fazendo revelações. E nós temos que prestar atenção. O Evangelho de São João tem um estilo todo próprio. Não é verdade que repete sempre a mesma coisa, não. Diz coisas novas sempre. Mas o apelo fundamental que Jesus faz aos judeus seus contemporâneos é a sua descendência divina, é a sua origem divina. Ele reivindica que, de fato, Deus é pai dele. É como se ele fizesse questão de provar, de fazer um DNA. Está aí uma ideia nova que nos ajuda a entender. Ele quer mostrar o teste de DNA dele para dizer: eu sou filho de Deus, eu tenho sangue, eu tenho o DNA, eu tenho a origem divina. Esse é o sentido da grande discussão que Jesus empreende com os judeus, como hoje ouvimos. Eles já dizem que não aceitarão Jesus, e Jesus diz: se vocês não me aceitarem, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Exatamente porque eu vim foi para fazer acontecer isso, livrar-vos do pecado, para que não morrais nos vossos pecados. Aí os judeus entendem tudo diferente. Jesus diz uma coisa, eles entendem outra. São aquelas discussões que você não consegue sintonizar com quem está falando. Aí eles entendem que Jesus, será que ele está dizendo que ele vai se matar? Não, mas Jesus diz: não vou me matar. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Vocês são daqui de baixo, eu sou do alto. A reivindicação que Jesus faz da sua divindade. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque não acreditareis em mim. E esta é a condição para que então tenhais a vida em vós. E a pergunta, quando a gente quer desdenhar de uma pessoa, a gente pergunta: quem és tu já? Quem tu pensas que és? Assim os judeus desdenham de Jesus. Quem és tu então? Ou seja, fazem pouco caso da apresentação que Jesus faz de si próprio e da sua divindade. E Jesus confirma dizendo: olha, eu tenho muitas coisas para revelar-vos e também para censurar-vos, mas aquilo que eu digo, eu ouvi do meu Pai. Tudo o que tenho a dizer-vos, ouvi de meu Pai. E de fato, Santo Inácio de Antioquia dizia: Jesus Cristo é a boca sem mentiras, pela qual o Pai falou a verdade.
Jesus Cristo é a boca sem mentiras pela qual o Pai falou a verdade. Então Jesus lhes apresenta o máximo da revelação deste trecho, que é: quando eu for elevado, quando o Filho do Homem tiver sido elevado, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Quando então acontecer o mistério da elevação de Jesus Cristo na cruz sobre o Calvário, quando nós, a humanidade, tivermos feito isto, então sabereis que eu sou. Eu sou é uma conjugação do verbo ser, e que está dizendo: eu existo, eu sou. E que aparece algumas vezes no Evangelho de São João, e que aparece repetindo, pois, o que fora dito no livro do Êxodo, quando então Moisés pergunta a Deus, quando recebe a missão de ir libertar os hebreus do Egito. E se perguntarem quem foi que mandou libertar o povo da escravidão, quem é que eu respondo que me mandou? Então Deus diz a Moisés: você dirá, eu sou, mandou-me libertar o povo da escravidão para servir a ele no deserto. Ora, eu sou não é um nome próprio, diríamos, não é um nome de gente. Eu sou quer dizer eu existo, eu sou constituído. E tem mais, queridos irmãos e irmãs, nós não poderemos sempre usar este verbo. Eu sou José Adelson Ramos das Mercês, porque um dia eu não serei mais. Só Deus pode usar todo o tempo o verbo ser na primeira pessoa, pois do tempo presente eu sou. E é exatamente pensando nesta identificação divina, só Deus pode dizer todo o tempo eu sou, que Jesus fala assim: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas aquilo que o Pai me ensinou. E depois Jesus diz algo que ele repete várias vezes também na sua vida, algo que impressionava os discípulos quando ele se retirava para rezar. Ele fala da companhia do Pai, da consolação do Pai. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho. Ou seja, existe todo o tempo uma comunhão plena entre o Pai, o Filho e o Espírito, de modo que as três pessoas divinas se amam, se assistem. Elas juntas formam a unidade de Deus, a mesma substância divina, Deus mesmo. Por isso Jesus dirá: não estou sozinho. Por isso Jesus, mesmo quando nos momentos cruciais de sua vida, conforme sua humanidade, sentir agonia, sentir tristeza, sentir dor, sabe que não está sozinho. Clamará ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento. E da cruz invocará novamente o Pai para que perdoe os pecados da humanidade. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
E até no momento agonizante em que Jesus começa a pronunciar, pois o Salmo 21, ele exclama: meu Deus, meu Pai, por que me abandonaste? Ele começa a rezar, pois o Salmo que inicia assim. Então, queridos, Jesus afirma a sua condição divina, a sua filiação divina. E depois diz por que o Pai não abandona nunca, por que estão sempre unidos, porque Ele faz tudo aquilo que o Pai disse para Ele fazer. Olhem, queridos, queridas, a experiência humana nos mostra assim, que os pais, tá bom, gostam muito dos filhos rebeldes, dos que dão mais trabalho, isso faz parte da psicologia, da paternidade, da maternidade. Mas no fundo, amam mesmo os filhos mais obedientes, os filhos que entendem o pensamento, os filhos que fazem a vontade. Esses são verdadeiramente os filhos do coração. Alguém dizia que certa vez sua mãe revelou: dos 9 filhos, o que mamãe mais gostava era de mim, e eu nem sabia porquê. E um dia, eu já depois de homem feito, ela disse: por que o fulano? Porque você nunca me respondeu. E diz ele: puxa, a vida inteira então eu fiz isso e nunca me dei conta. Mas para dizer como pai, a mãe gosta daqueles filhos que estão mais unidos em comunhão consigo. Jesus diz: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Aqui está então o motivo, pois, do amor do Pai pelo Filho. E nós sabemos que a obra máxima da obediência de Jesus foi morrer, dar sua própria vida para resgatar-nos do mal. Nós, filhos no Filho. Vamos fazer um instante de silêncio, irmãos e irmãs, para assim podermos respirar e entender a profundidade do amor misericordioso da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito, para conosco.